O livro de Mateus, na Bíblia, é uma das 4 narrativas dos evangelhos que contam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um dos momentos mais marcantes do Sermão da Montanha, Jesus proferiu a famosa frase: "Vós sois o sal da terra". Essa expressão é carregada de significado e possui implicações profundas para a vida dos cristãos e sua missão no mundo. Ficou curioso? Então nos acompanhe até ao final. E não se esqueça de dar like. Vamos lá! Ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus utiliza uma metáfora para transmitir uma mensagem espiritual poderosa. O sal era um elemento valioso e essencial nos tempos bíblicos, desempenhando diversos papéis importantes na sociedade. A frase enfatiza que os discípulos de Cristo têm um propósito vital e transformador na terra. Assim como o sal tinha função preservadora e realçava o sabor dos alimentos, eles deveriam exercer um papel relevante na sociedade e influenciar positivamente o mundo em que viviam. A visão de Jesus sobre essa frase é de responsabilidade e missão. Ele esperava que seus seguidores não fossem apenas pessoas que ouviam suas palavras, mas sim agentes de mudança e impacto no mundo. Ao compará-los com o sal, Jesus estava chamando para serem uma força ativa contra a corrupção e o mal, para serem conservadores da verdade e do amor divino, e acima de tudo para trazerem um sabor especial à vida das pessoas com suas ações e palavras. Outra passagem bíblica que ilustra essa ideia pode ser encontrada em Mateus 5:14-16. Logo após a frase sobre ser o sal da terra, onde Jesus continua sua explicação: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus." Nesta passagem, Jesus enfatiza que, assim como o sal preserva e realça o sabor dos alimentos, a luz ilumina e dissipa a escuridão. Os cristãos são chamados a brilhar como luz no mundo, compartilhando o conhecimento e a sabedoria divina, agindo com bondade, amor e compaixão para com os outros, a fim de glorificar a Deus e inspirar aqueles que estão ao seu redor. Outro exemplo pode ser encontrado em João 13:34-35, onde Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Nessa passagem, Jesus mostra que a demonstração de amor mútuo é uma forma essencial de ser o sal da terra e a luz do mundo, pois isso reflete a natureza de Deus e seu propósito para a humanidade. A mensagem central dessas passagens e da frase "Vós sois o sal da terra" é clara. Os seguidores de Jesus são chamados a serem ativos e influentes na sociedade, levando o amor, a verdade e a justiça ao mundo ao seu redor. Eles devem ser agentes de mudança, difundindo o amor de Deus através de suas ações e palavras, e sendo um exemplo brilhante do caráter divino para toda a humanidade. O simbolismo do sal da terra usado por Jesus possui diversas camadas de significado. Além da responsabilidade de serem conservadores da verdade e realçar o sabor da vida, a analogia também representa a identidade dos discípulos como cidadãos do reino de Deus, que têm um papel vital na terra. Eles não são apenas indivíduos comuns, mas são chamados a fazer a diferença como agentes do reino de Deus na terra. Em Mateus 5:13, Jesus disse:
Se o sal tornar-se insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa advertência de Jesus destaca a importância da autenticidade e da preservação do caráter moral e espiritual dos discípulos. Se perderem sua essência e se corromperem, sua influência se perde e seu testemunho se torna ineficaz. Outra passagem relevante é Colossenses 4:6, onde o apóstolo Paulo escreve: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui, a conexão entre a graça e o sal é destacada, mostrando que os cristãos devem comunicar a mensagem do Evangelho com amor e bondade, mas também com autenticidade e sabedoria, como o sal que realça o sabor dos alimentos. Em Marcos 9:50, Jesus diz: o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Nessa passagem, Jesus enfatiza a necessidade de manter o sal, ou seja, a influência positiva e transformadora, ativa em suas vidas, a fim de promover a paz e a harmonia entre os discípulos e com os outros. Além disso, a palavra sal também está relacionada à ideia de aliança na Bíblia. Em Números 18:19 afirma: será uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Essa referência destaca o compromisso duradouro entre Deus e seu povo, que deve ser preservado com fidelidade e retidão. A metáfora do sal da terra é um chamado para que os cristãos sejam influentes e transformadores, conservando os valores divinos e irradiando o amor de Deus para aqueles que os cercam. É uma exortação para não se conformarem com os padrões corrompidos do mundo, mas para permanecerem fiéis ao seu propósito de serem luz e salvação para a humanidade. Ser o sal da terra é abraçar a missão de Jesus e viver uma vida que inspire, influencie e glorifique a Deus em tudo o que fazem, como cristãos ou como seres humanos em geral. Todos nós temos a capacidade de fazer a diferença no mundo. Assim como o sal e a luz têm impacto transformador em seu ambiente, nossa vida e influência também podem fazer a diferença positiva nas vidas das pessoas e na sociedade. Somos chamados a ser o sal da terra, preservando e realçando o que é bom, e também combatendo o mal com amor e justiça. Portanto, devemos abraçar nossa missão com responsabilidade e dedicação, espalhando a luz do conhecimento e do amor divino, para iluminar as vidas daqueles que estão em trevas. Ao agir com bondade, compaixão e humildade, refletindo o amor de Cristo, podemos inspirar e impactar positivamente as vidas das pessoas ao nosso redor. Assim, cumprimos nosso propósito como seguidores de Jesus Cristo e como seres humanos comprometidos em tornar o mundo um lugar melhor, sendo o sal na terra. E aí? Já conhecia essa expressão? O que achou? Não se esqueça de dar like. Haja luz.